Olá pessoal, meu nome é Wilson Fernandes Soares, moro aqui em Varginha, sul de Minas. E o motivo que me levou a fazer esse vídeo não foi exatamente o motivo, é uma conjugação de motivos. E começou a observar as manifestações que ocorreram no Brasil, principalmente agora, no mês de junho passado. É uma coisa que não sou eu, como acredito que grande parte dos brasileiros, principalmente as pessoas de meia idade e as mais velhas, jamais imaginamos que isso poderia vir a acontecer. E aconteceu as manifestações públicas, Brasil afora, reivindicando melhoras na saúde, na educação, nos meios de transporte, combate à corrupção. E tudo começou lá em São Paulo, pedindo a redução das tarifas de transporte público. E a coisa foi se alastrando e espalhou o Brasil afora, de norte a sul, de leste a oeste. Mas o que eu pude observar, que ao mesmo tempo que está se reivindicando tudo, estava desfocalizado a quem atingir esse objetivo, a quem transmitir essa ideia. Os políticos, será que eles não assistem televisão? É lógico que eles assistem. Mas o doutor Ulisses Guimarães, ele falava que o político, a única coisa que intimida ele é o povo na rua. E aí ele se sente obrigado a trabalhar. Ele vai e fala, gente, o pessoal aí está nervoso, temos que fazer alguma coisa. Bom, mas antes de entrar nesse detalhe propriamente dito, eu gostaria de fazer uma observação. Como é que surgiram essas manifestações através das redes sociais, do Facebook? E aí comecei a fazer uma pesquisa, inclusive na própria internet, como é que isso aí começou. E as pessoas que têm estudiosos de geopolítica, pessoas de alto conhecimento intelectual, e o que pude observar é o seguinte: isso, na verdade, é uma criação do sistema de inteligência norte-americano, a utilização das redes sociais para derrubar governos árabes contrários aos interesses norte-americanos, da oligarquia. Quando eu falo norte-americano, eu não quero dizer o povo norte-americano. Eu quero deixar bem claro que não tem nada. O povo de lá existem pessoas tão sofridas quanto aqui no Brasil. Tem muita miséria lá dentro dos Estados Unidos. Entendeu? Então não quero partir para uma ideia ideológica que eu sou anti-americano, contra o povo americano. Não, são pessoas, pais, famílias iguais as nossas aqui mesmo no Brasil. Mas acontece que a oligarquia financeira internacional, quem que é a oligarquia financeira internacional? Isso aí não é de hoje, nem de ontem, isso é coisa que existe já há séculos, entendeu? São os grandes banqueiros, os grandes industriais. São poucas famílias, segundo dizem. É algo, eles falam as 13 famílias oligarcas, os 13 Illuminatis. Eu não quero entrar por essa parte de teoria conspiratória, mas que existe. Os nomes dessas pessoas aparecem? Dificilmente. As suas empresas geralmente são sociedades anônimas e eles procuram de fazer tudo para defender os seus interesses. Domínio da economia mundial. Eles entram na política. Como que eles entram na política? Isso é muito simples. Toda campanha gasta financiamento. Então a gente vê se falar muito no Brasil em Caixa 2. E esse pessoal, eles dominam a mídia, os meios de comunicação, o cinema,
e vão incutindo na mente das pessoas um sistema que é todo dirigido para manter esse domínio mundial. Então, eu fiquei imaginando, porque eu ficava pensando como no Brasil, um país cheio de recursos naturais, entendeu? Com a gente, um povo trabalhador, como é que pode ter tanta corrupção? E eu comecei, apesar de eu ser formado em Direito e não exercer advocacia, aí eu falei, gente, vamos ver o que foi, o que está de errado. Aí eu comecei a consultar a história, você entendeu? Tivemos um presidente muito interessado, muito dedicado a construir uma nação. Ele se chamava Getúlio Vargas. E a maior fase de desenvolvimento do Brasil ocorreu na era Vargas. Muitos falam que o Vargas foi ditador, e acredito até que tenha usado desse recurso em algum ponto, mas, por outro lado, depois ele se recandidatou e ganhou com maioria democraticamente. Então, mas que ditadura que é essa, que foi tão ruim que o povo elegeu um ditador? Isso não é do meu tempo, é do tempo do meu pai. Então, eu fiquei analisando, e já naquela época, ele era severamente perseguido pela oligarquia financeira internacional. Por quê? Ele criou a Petrobras, ele criou a Usina Siderúrgica Nacional, o USN, me parece, as leis trabalhistas. Então, ele era uma pedra no sapato do domínio que já existia, não na década de 40, de 50, não. Isso é coisa que vem há séculos, o domínio. Então, chegou ao ponto que depois da sua morte, uns falam suicídio, será que foi? Não sei, é uma incógnita. Aí, o seu sucessor abriu as portas ao capitalismo internacional. Isso se mostrou, essa movimentação, essa popular, essa revolta, essa rebelião popular, extremamente eficiente. Isso ocorreu no Egito e em outros países árabes. Isso dizia um estrategista chinês, há 2000 anos atrás, Sun Tzu, que excele na arte da guerra aquele que vence sem fazer o uso da força. E eles venceram sem se utilizar dos recursos bélicos se utilizam disso também. Fizeram isso no Iraque, na Líbia, mas esse é o último recurso que eles usam. Preferem usar a estratégia de Sun Tzu. Bom, mas hoje vivemos um país da era da internet. E alguém aqui no Brasil achou o momento de fazer uma convocação popular, valendo-se do Facebook e das outras redes sociais, para se manifestar. Só que a oligarquia financeira internacional jamais imaginaram, nem ele, nem os serviços de inteligência, nem eu, nem os senhores, jamais imaginamos que isso poderia acontecer num país que todos achavam que era habitado por galinhas mortas. Porque tudo se faz de errado lá em cima, as pessoas têm uma noção, nem que seja teórica, que está tudo errado e continuam aceitando. Então, isso foi uma surpresa geral. E como não é do interesse deles, nem da oligarquia financeira internacional, americana, europeia, que isso acontecesse na sua maior e melhor colônia, então, no dia 23, uma emissora de grande mídia nacional soltou a historinha do Edward Snowden,
que a NSA, Agência Nacional de Inteligência Americana, é um ex-agente, soltou a ideia que o governo americano se utilizava das redes sociais, do Facebook, e para espionar as pessoas. E, resultado, isso foi difundido e o pessoal se intimidou. E esse era exatamente o motivo disso, porque eles viram que a coisa aqui no Brasil estava tomando um rumo que poderia prejudicar os interesses deles. Um surgimento aqui de um sentimento nacionalista, e eu acredito que isso vai acontecer, porque o brasileiro se cansou de desmando e de corrupção e agora está começando a discutir a política. Isso é muito bom, isso é muito importante. É tudo que os políticos não querem, é um povo politizado. Bom, pessoal, então vamos aos objetivos. Eu precisava dar essa explanação porque eu acho que é interessante as pessoas saberem como é que tudo isso aí começou. Então eu pensei, gente, o que eu posso fazer para ajudar? Então no dia 19 de junho passado, eu falei assim, não, gente, eu vou mandar fazer uma faixa de 5 metros por 2 metros, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte. Você sabe o que é a Assembleia Nacional Constituinte? É o seguinte, que para fazer toda essa mudança que o povo brasileiro quer, melhoras na educação, na saúde, a corrupção, principalmente a corrupção, precisa mexer em causas pétreas da Constituição Federal. Daí que a Constituição Federal foi promulgada em 1988, ela possui 250 artigos. E para mexer nessas causas pétreas, não se pode se fazer isso através de emenda constitucional. É preciso fazer uma nova Constituição. E isso só se faz através de Assembleia Nacional Constituinte. Isso, igual fez em 98, não são os parlamentares, eles convocam a Assembleia, mas é preciso uma convocação do pessoal para fazer uma nova Constituição. Então, o que eu imaginei, como você pode fazer isso? Uma nova Constituição, aproveitando-se o que tem de bom, da de 88, e fechando as brechas que, infelizmente, eu não sei se intencional ou não, o Constituinte de 88 deixou, por onde a corrupção entranhou de tal forma no Estado brasileiro que virou uma tragédia, toda essa que vocês estão vendo aí. E quais que são essas mazelas que infelizmente passaram? Poder quase que absoluto na mão de um presidente da República. E os poderes, apesar de falar que são independentes, eles não são. O tempo provou que os poderes não são independentes. Como? Veja bem, está aqui, qualquer um dos senhores podem ler. Comecei a ler, a pesquisar, que isso aqui nem na faculdade, eu não sei se foi intencional ou não, dissertaram, se falaram, tem muitos anos, se falaram muito pouca coisa, não se explanou esse assunto como ele deveria ser. Então vejamos aqui. Os tribunais superiores do poder do Brasil. Vamos ler aqui, um pouquinho só, que eu não gosto muito desse negócio lido não, porque não fica uma coisa, parece artificial, mas eu vou tentar, mas esse aqui não tem jeito, eu vou ter que ler. Do Supremo Tribunal Federal, artigo 101, parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovado
de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Quer dizer, o presidente, ele é nomeado pelo presidente, vai lá uma tal sabatina que, vamos desculpar, mas para mim é tudo jogo de cena, e ele é aprovado e colocado lá no tribunal, no STF. Vamos lá para o Superior Tribunal de Justiça. Os ministros, artigo 104, os ministros do Superior Tribunal de Justiça são nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovado pelo Senado Federal. Bom, vamos mais adiante. Os tribunais superiores do trabalho, tudo nomeado, não vou reler isso de novo, mas é o mesmo sistema. Vamos para o Tribunal Superior Eleitoral. Tem um pouquinho de diferença, mas mediante eleição pelo voto secreto. A linha A. 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, os de lá do Supremo já foram nomeados. Então, é um voto secreto. Então, já teve indicação política. 2, a linha B. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, nomeados lá. E por aí vai. Por nomeação inciso 2º, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, sendo indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um indicado, indicando outro indicado. Bom, então você pode falar, então você está contra as cortes superiores do país? Não. Agora, só aqui no próprio, que eu estou falando que todos lá, que as pessoas não têm a probidade, não estou dizendo isso. Eu não poderia dizer isso. Tenho certeza que existem pessoas idôneas. Fica difícil, mas tem jeito de ser enxugado isso aqui. Abrangeu demais, assuntos demais. Tinha, ao meu ver, e eu acredito de grande parte dos juristas, que isso aí poderia ser enxugado de uma forma mais sucinta, mais assim, orientar o sistema político, jurídico e do Poder Executivo, e não ficar muitos detalhes para não complicar muito. Só que isso aí não se faz por emenda constitucional, isso tem que fazer uma nova Constituição. Mas isso não é interesse do político. O político não quer mudar. Foram 20 anos de regime militar, que eles falam que foi ditadura. Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva. Lá em 1970, eu não sei, eu não lembro exatamente que ano foi. Não tive o trabalho de me lembrar, mas eu lembro que foi na época em que o general Emílio Garrastazu Médici foi presidente da República. Foi na década de 70, não lembro o ano exato. Eu sou natural de Itabira, Minas Gerais, Vale do Aço, 100 quilômetros acima de Belo Horizonte. Eu devia ter entre 10, 12 anos por aí, década de 70. Eu me lembro perfeitamente que ele atravessou a cidade, ele veio de avião até Belo Horizonte, de Belo Horizonte até Itabira foi de automóvel. E, logicamente, teve todo um sistema de segurança, mas ele atravessou a cidade de ponta a ponta até chegar à Companhia Vale Rio Doce, fundada em 42, na época também de Getúlio Vargas. Isso nós agradecemos ao Getúlio Vargas pela Companhia Vale Rio Doce e agradecemos, entre aspas, ao senhor Fernando Henrique Cardoso, que colocou ela na mão dessa gente lá de fora. Os oligarcas internacionais, a preço de banana. Eu conheço, fui nascido e criado, eu conheço aquilo lá igual a palma da minha mão. Gente,
Isso foi uma tragédia nacional. Estão fazendo o mesmo com a Petrobras. E por aí vai. O Brasil está sendo assim, ó. Um leva um pedacinho, outro leva um pedacinho, uma reservinha indígena hoje, outra amanhã, privatiza isso, privatiza aquilo, e daqui uns dias vai sobrar um pedacinho do Brasil para os nossos filhos e para os nossos netos. É isso, é esses interesses. Vocês me desculpem, mas com essa corja que está lá em Brasília, está fazendo. Você entendeu? Leiloando, entregando patrimônio nacional para o estrangeiro, para as multinacionais. Elas não têm pátria, elas não têm nada, só interesse com o financeiro. E elas não têm fronteiras. É isso que está acontecendo com o Brasil, meus filhos, meus amigos. Nossos filhos, nossos netos vão sobrar no andar da carruagem quase nada. Aliás, vai sobrar sim um pedaço do Brasil, depois vocês vão ver no mapa. Você entendeu? Uma parte prostituição, a outra parte drogas, vindo dos nossos amigos, entre aspas, que todos sabem de onde é que vêm as drogas, das fronteiras do Brasil. Você entendeu? Cada assunto desse, se eu for dissertar, dá quase que uma tese, quase que uma monografia. Mas depois eu vou dar mais umas pinceladas nesses assuntos. Então eu pensei, bom, o que eu posso fazer? No dia 19 de junho de 2013 agora, eu falei assim, eu vou mandar fazer 1000 panfletinhos e vou distribuir isso na manifestação pública que estava marcada para o dia 20. Aí eu rapidamente, coisa que eu fiz aqui, acho que não levei 5 minutos. A ANC Brasil, convocação para a nova Assembleia Nacional Constituinte. Às pressas, em cima da hora, um amigo meu gráfico. Não foi de graça, ninguém, isso foi ideia minha, mandei fazer isso, mandei fazer a faixa. Aí, por volta das 16 horas, fui para a Praça do ET, centro de Varginha, estendi a faixa lá, porque senão ficou muito grande, não precisava ser uma coisa tão grande, pesada, e comecei a distribuir, uma, outra. Isso foi parar em Brasília, por gente do PT mesmo. Um camarada viu, me pediu, me tirou uma foto sem autorização minha, depois chegou uma senhora de ao lado, que eu não sabia que estava a mando dele, pegou, moço, tem aí um desses panfletinhos? Tem. Então, eu passei um para ela, ela passou para o camarada, o cara leu, zombou, que aqui eu falo. Assim como os milhões de brasileiros que estão indignados com a atual situação política do país, onde impera o desgoverno e a corrupção, em nome de Deus, conclamo o povo brasileiro para a criação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, cujo principal objetivo são, não vou falar eles todos agora, depois vocês vão ver no próprio vídeo. E o camarada, falei que em nome de Deus, aí o camarada zombou. Em nome de Deus? Bom, só que ele me prestou um grande favor. Ele, não sei se foi por fax, por e-mail foi, ele mandou isso aqui para Brasília. E na segunda-feira, dia 24, a própria presidente Dilma Rousseff, ela faz um pronunciamento à nação, a própria maior autoridade executiva do país, ela mesmo se incumbiu de divulgar a ideia. Não com os meus termos, que estão aqui, não. Ela fez isso nos termos dela, porque o político, o comunista, vamos desculpar, mas o regime que nós estamos aí é comunista. Não que eu seja capitalista. Eu acho que todos os dois extremos são maléficos. Tudo que extrapola o interesse. Agora, o sistema comunista se mostrou falido. Tanto é prova que a União Soviética se desintegrou. E o capitalista também, para mim, é um sistema falido. Porque o partido, seja ele direita, esquerda, o que for, vamos desculpar as pessoas que são partidários, mas o próprio nome já diz, partido, ele parte, ele não une.
Então, como vamos fazer um sistema político? Vamos fazer um sistema político que o povo, o interesse do povo, que nunca teve voz, nem hoje, nem ontem. Aliás, para falar que nunca teve voz, teve. Ele tem voz, mas eu vou mostrar para vocês aonde que o povo brasileiro tem voz. Não é só aqui, não. É a única forma, o único local onde o povo, no Brasil ou nos outros países, ele tem voz, ele exerce cidadania. Está aqui, ó. Isso aqui foi um trabalho feito em 2002, quando a minha monografia, para mim, colar grau no curso de Direito. A faculdade de Varginha está lá, quem quiser pode procurar lá. Júri, um julgamento democrático. É o único local no Brasil e no mundo onde o cidadão ele exerce em plenitude a cidadania. Ali não tem o advogado, não tem o promotor, não tem o juiz de direito, nem o STF, nem o ministro do STF, ele é mais que o jurado. Ali está exercendo a democracia, a cidadania na sua plenitude. Isso aqui tem uma força moral tão grande, os julgamentos pelo Tribunal do Júri, que eu tenho certeza, assim como eu estou falando para vocês aqui, assim como eu estou vendo esse livro aqui na minha frente, estou vendo essa mesa, essa câmera, se submetesse os crimes de corrupção e mais alguns outros ao Tribunal do Júri Popular, um Tribunal do Júri Federal, podem ter certeza. Corrupto, político, seja lá quem for, vai pensar 1000 vezes antes de trair o mandado otorgado pelo povo. Porque ali ele fala assim, opa, peraí, como é que eu vou comprar? A minha ideia seria criar um Tribunal do Júri Federal. Quem seriam os membros desse Tribunal do Júri Federal? Logicamente, seria um jurado, mas não um jurado da capital federal, ou de São Paulo, ou de Belo Horizonte. De todos, fizesse uma lista, os tribunais de justiça, de todos os estados da federação, e, logicamente, teria que ter, até que no Tribunal do Júri Comum, normal, não exige-se curso superior, não. Mas temos certeza que, por ser um caso assim, vamos dizer assim, mais especialíssimo, eu imagino que se fosse um pessoal, pelo menos tivesse o curso superior em Direito, e tenho certeza que se juntar todos os tribunais do júri brasileiro, vão encontrar mais de 1000, muito mais, talvez uns 5.000 pessoas. Não precisa nem dele exercer a advocacia. É até interessante que ele seja um bacharel que não exerça a advocacia, para não falar, isso aí foi gente da OAB que indicou, o ideal que seja, mas assim, poderia ser um contador, você entendeu? Um administrador de empresa. Formasse, eu queria ver se o político A, B ou C iria fazer isso que você faz hoje. Porque o que você está correndo em Brasília é um escárnio, é uma afronta à dignidade, à moral do povo brasileiro. Os caras fazem, aprontam tomando uísque 15 anos e o povo se lascando. É isso que está precisando.